Olá, eu sou o Murilo Giacomassi, Head de Conteúdo Co-Branded na MIT Sloan Manager Review Brasil, e a gente está aqui na FibraBatech 2025 produzindo uma série de conteúdos em parceria com a Capgemini, sejam podcasts, entrevistas, e agora eu vou fazer uma entrevista aqui para a gente falar sobre produtizações e vendas digitais. E para falar sobre esse tema aqui, eu tô com a Ellen Kamimura. A Ellen ela é superintendente de produtos e estratégia digital no Itaú. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada, Murilo. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente. Bom, Ellen, para começar, vou trazer uma pergunta aqui sobre o mercado financeiro, né? Como que o mercado financeiro ele tem estruturado a produtização digital para garantir agilidade e alinhamento com as necessidades reais do cliente? Se você puder contar um pouco para a gente. Trabalho acho que 18 anos, mais ou menos, com produto e acho que mercado financeiro nos últimos 10 e focado em digital. E acho que teve muita mudança ao longo desses anos, assim, com foco exatamente, tanto em ganhar mais agilidade, em a gente ter o retorno para o cliente mais rápido. E eu acho que essa questão de necessidade do cliente, eu acho que é um dos principais pontos de evolução, né? A gente sai de um lugar onde era mais desenvolvimento, tecnologia, muito front-end, experiência, mas que faltava exatamente a gente... Será que estamos entregando, de fato, um produto que no fim das contas atende a necessidade do cliente? Legal. E eu acho que essa foi uma das grandes evoluções que eu vi acontecer em todas as empresas que eu passei, assim, que passa desde não só a gente fazer o entendimento do cliente, que eu acho que é um pouco dos mais óbvios, dados, pesquisa, mas também a própria topologia acho, das empresas, de como elas estão, né, estruturadas para que os times de produto desenvolvam exatamente e busquem evoluir o seu produto, que esteja dentro de uma jornada de um cliente, resolva uma dor. Né? A gente fala muito de, a gente quer vender um seguro de um carro, a gente precisa entender a jornada de compra de um carro e posteriormente a gente, né, pôr o seguro no meio da jornada. Então acho que tem um processo muito grande, eu acho, nesse mercado de produto para esse lugar. Né? E aí é onde, naturalmente, as novas empresas, né, as mais recentes, que nascem mais nichadas, inclusive, acho que saem na frente nesse sentido por elas já terem um aprofundamento e a estruturação muito específica para uma necessidade. Assim. Então, acho que um dos principais movimentos que eu vejo é buscando essa questão de entregar mais valor mais rápido para o cliente. E para a parte de agilidade em si, eu acho que tem muita transformação de processo, plataformas no-code, a forma como a gente facilita um pouco de discussões de seja design system, e aí para que os times de fato discutam o produto, e não as questões técnicas necessariamente, né, as questões visuais, mas que a gente consiga de fato questionar diariamente que problema eu estou resolvendo, testar, iterar e aí capturar valor, medir, enfim, e capturar todo um ciclo em cima disso. A gente falou hoje de manhã ali no podcast sobre o uso de agentes autônomos para seguros, né? E foi falado exatamente isso, assim, que eu não quero ter fricção quando eu vou cotar um seguro, quando eu vou contratar um seguro, mas eu preciso ter uma jornada hiper personalizada pensando nos diferentes perfis de pessoas, né? Você citou um exemplo bem legal, assim, do carro, né? Não faz mais sentido eu comprar um carro e depois eu fechar um seguro no outro local. Eu quero resolver tudo no mesmo local, né? Então, como que eu embuto isso na jornada do meu cliente sem gerar fricção, personalizando? Eu acho que isso que você falou faz muito sentido, é para onde as empresas têm que olhar e caminhar. Exato. E aí passa por modernizar todo o sistema, APIs, distribuição, uma distribuição diferente também, né? Ela deixa de ser muito centralizada. A gente falou muitos anos sobre super apps. E agora, né, como que você encaixa essa questão de super apps, dado que os clientes já começam tem muito de WhatsApp, outras formas conversacionais que aparecem. Então, a gente está em um momento onde talvez a gente passe uma próxima etapa que a gente nem sabe direito, estamos todo mundo aprendendo, que foi a mesma que talvez há 10 anos atrás a gente passou com o mobile, né? Acho que a gente está entrando nessa nova fase e precisamos aprender a entender e produtar de forma diferente, mas eu acho que já vejo esse mercado evoluindo muito, muito. Eu acho uma parte que eu sempre falo lá, que a gente conversa muito, a gente olhava muito funil, acho que por muitos anos, né? Cara, eu quero descer mais clientes, converter mais. Na verdade, não é bem o funil, né? Tem alguém que ficou pelo caminho, o que aconteceu com essa pessoa? Então a gente começa a falar de ciclos, né? De entender o ciclo inteiro, cada cliente vai estar numa etapa de decisão, e não é só a decisão de descer mais um funil. Então acho que tem muita mudança de mindset também, de olhar estratégico em como a gente pensa na produtação em geral. Eu acho que a gente tem que olhar cada vez menos como funil e mais como uma flywheel, né? Exatamente. A flywheel, exatamente. Perfeito. Dentro da flywheel. E de que maneira as vendas digitais elas evoluíram nos incumbentes e neobanks e como a personalização interfere nos modelos de conversão e retenção? Eu acho que tem um pouco
que eu acabei comentando, assim, né? Acho que os neobanks trazem, de fato, essa especialização e naturalmente nascem muito à frente com um produto que talvez atenda já uma necessidade mais ampla, de uma forma muito profunda. Nativo digital, né? É um nativo digital, seus sistemas são leves e o que eu vejo mais no mercado é um olhar de aprendizado em cima disso. Então, acho que hoje também a gente tem um mercado com uma competição positiva em prol também, acho que de ofertas melhores, de produtos e experiências melhores para os clientes, onde a decisão fica muito mais na mão hoje, né, do usuário, do cliente, do usuário, e muito menos das empresas, né, por si só. E com esse processo, o banco, né, as empresas passam a discutir muito mais sobre a questão de principalidade, né, então, e muito menos só da conversão de um produto, né, como que a gente consegue ter a principalidade desse cliente. Então, os modelos todos que eram, inclusive, por verticais de negócio, passam a ter que ser modelos visão cliente, com um entendimento muito maior de contextos de cliente, necessidade, momento de vida. A gente tem que aceitar também que muitas vezes a gente tinha um mercado onde, sei lá, cada pessoa tinha um cartão e meio alguns anos atrás, agora eles vão ter 6. Sim. Eles vão dividir de alguma forma pela necessidade que ele vê valor em cada produto. Então, acho que a gente aceita, acho que o momento que a gente está e se adapta, né? E com o aprendizado do que os neobanks trazem, que são aprendizados bem relevantes e que eu acho que para o usuário final, com certeza, só melhora a gente ter essa questão de concorrência, né? De fato, entre as empresas. E eu acho que é um baita desafio, você falou de principalidade, né? Mas como que eu faço a principalidade acontecer, Sim. sendo que as instituições financeiras, elas são departamentalizadas por produtos, né? Por frente, então você que pensa no produto deve ficar maluca com isso, assim. Esse eu acho que é um desafio diário, assim, de discussão, assim. No fim das contas, as jornadas, muitas ainda são por produto, né? A gente mira virar para necessidades, né? Então, um pouco da jornada de compra do veículo, mas a gente ainda tem um viés muito forte em jornada de produto, mas eu acho que o fato de a estratégia, a discussão, os grandes KPIs estratégicos começarem a mirar para a principalidade, eu acho que é um novo salto que você vê de transformação que começa naturalmente a puxar o restante das ações. Exato, não vai para a mesma direção. A gente tem inclusive discussões, né, em várias empresas de precificação. Você vai olhar um PNL por produto, ou você vai olhar um por cliente e algum produto pode eventualmente ficar negativo, mas em prol da principalidade do cliente, na visão do cliente, a gente tem um VPL positivo. Assim, eu acho que é uma mudança cultural difícil, mas eu acho que ela é necessária também no mercado que a gente tem hoje, de tanta concorrência, e se a gente quer entregar um valor real para aquele cliente, eu acho que essa questão de identificar se a proposta de valor está aderente à sua necessidade e ao que ele valoriza para ter a principalidade, eu acho que é essencial, assim. E hoje a gente não fala nem só de bancos, né, o mercado financeiro. Todas as empresas têm uma conta pagamento por trás, você tem um Pix, então assim, isso está muito distribuído, né? Sim, então a gente tem N exemplos, eu acho que de varejistas fazendo muito bem o seu próprio produto conectado já à venda direta do checkout, com benefícios muito claros e de troca para o cliente. Então, de fato, acho que o olhar da principalidade acho que é um lugar onde tem que se mirar que naturalmente produtos melhores virão e disruptarão um pouco também a forma como a gente sempre fez. Legal. E a principalidade é um ponto, mas a gente tem também o fato das gerações mais novas, né, Gen Z. Sim. Elas trocam de banco da mesma forma que elas trocam de tênis, trocam de roupa, né? Diferente de antigamente, eu lembro dos meus pais, meus tios, que você ter uma conta de 25 anos num banco era o top, né? Era uma coisa legal, era bem visto. E nesse caso, hoje, além da principalidade, a gente tem essa briga ainda da pessoa ter 6, 7 bancos e nenhum é principal, e se ela não gostou, ela troca. Sim. Então é uma loucura para produtos. Sim. E quais são os principais desafios em transformar dados e jornadas em ofertas hiperpersonalizadas que gerem um valor imediato para o cliente? Assim, o que você tem visto como principal desafio? Às vezes a gente gosta de discutir sempre o que é mais glamuroso, né? Que é o destino final, a jornada final, mas acho que sem uma boa estruturação de dados, sem a gente ter uma base sólida, né? Com um catálogo muito bem detalhado de dados, modelos, velocidade, né? Então, assim, sem estruturação, acho que é impossível a gente dar um primeiro passo. Sim. Mas, passado, acho que essa parte estrutural, com certeza é inevitável, assim. Acho que poucos testes que a gente faz, qualquer
vai começando pelo mais básico. Uma campanha hiperpersonalizada, ela dá 70% a mais sempre de conversão de as massificadas, né? Poucas jornadas de, quando a gente pensa em teste AB, né? Personalizar poucas coisas na jornada do cliente, também a gente sempre vê saltos de conversão. Então, eu acho que, de fato, é um caminho sem volta. A gente precisa se adequar e acho que o maior desafio é quais perguntas, né, a gente se faz agora para a gente conseguir ter personalização. Né? A gente se acostumado a falar de grandes clusters, grandes segmentos. A hiperpersonalização é um outro, é inverso. Então, a gente tem que, inclusive, se desafiar a forma como a gente pensa o início do produto já, né? Então, eu acho que o uso de GenAI é como que a gente usa a favor de todo esse processo, não só, acho que da interface final, mas de acelerar os processos também internos, que é onde a gente perde tempo, né? Plataformas no code, acho que tem todo um trabalho de infraestrutura, mas um trabalho também para mim de como a gente discute mais contexto, como que a gente discute mais, entende de fato os gatilhos do cliente, como que a gente vai separar um pouco as necessidades barra segmento e nichos. Então, acho que tem um trabalho grande para a gente conseguir trabalhar de personalização. Legal. Eu vi uma frase hoje, não me lembro se foi alguma palestra aqui, que você só vai estar hiperpersonalizando quando você resolver um desafio que nem o seu cliente sabia que ele tinha, aquele desafio, né? Quando você resolver uma dor que nem o seu cliente sabia que ele tinha. Então, eu acho que é muito nesse caminho que você falou, assim, né? A gente olha por nichos e tudo mais. Será que esse é o caminho? Acho que a gente tem que olhar muito mais centrado realmente no desafio do cliente. E é um desafio a gente pensar dessa forma, né? A gente como instituição financeira na área de produtos, porque a gente está acostumado a olhar para os produtos de uma maneira mais tradicional. Então, até isso tem que ser disruptado para a gente conseguir criar essa personalização. Sim. Quando a gente fala, qual que é a jornada de pagar, por exemplo? Né? A gente sempre falou muito separado em todos os mercados, assim. Uma coisa é pagar boleto, uma coisa é pagar usando um cartão de crédito, uma coisa é um Pix agora. O cliente só quer pagar. Ele só quer pagar. Como você ajuda ele? Você pode pagar dividindo, mas isso tem um custo. Você paga à vista. Você pode, né, pagar usando o dinheiro que está aqui na sua conta. Você pode usar usando o limite de cartão. Então, essa virada da linguagem, né, da pergunta, ela é muito delicada, mas no fim passa por isso, assim, é mais básico muitas vezes do que a gente imagina. Você abre o teu app, tem lá, pagar, transferir, Pix. Pô, só podia ter um botão pagar e aí... Eu só quero pagar. Ou Legal. esqueci meu boleto ainda, né? Me avisa. Eu só esqueci de pagar o boleto de ontem, enfim. Então, tem muita coisa e acho que tem muita coisa ainda quase que do básico, ainda da relação financeira das pessoas com os bancos, né? Muito passa por isso ainda antes da gente falar de preciso de uma indicação de investimento que vai fazer sozinha a minha... Eu acho que tem um básico ainda que se o mercado todo conseguir entregar para os clientes, já vai fazer uma grande diferença. A gente falando de um país, né, com endividamento, enfim. Então tem uma parte muito básica, se a gente fizer, acho que a gente já ajuda muito a relação financeira das pessoas. Legal. Para fechar, o que durante a sua experiência você aprendeu sobre jornadas de aquisição digital e como que isso impacta a sua forma de planejar novos produtos? Legal. Eu acho que a principal, assim, um pouco até do que a gente acabou falando, eu acho que foi inevitável passar por uma etapa de growth, né? Acho que todo mundo trabalha há muitos anos nesse mercado, temos o hype do growth. E no fim, sem um produto bom, assim, acho que esse é um grande aprendizado de muitas empresas que eu passei, assim, sem um produto bom, sem uma jornada sem fricção, não há atuação de aquisição que faça. Você vai gastar dinheiro. Você só vai gastar dinheiro. Então, assim, quanto mais a gente gastar tempo, de fato, testa, evolui, olha os números, né? O digital tem isso, o número online, né? A gente consegue olhar etapa a etapa do funil, o cliente, qual é o cliente, qual foi o erro, se tiver tudo muito bem tagueado. Eu acho que o maior aprendizado para mim, e eu tendo, né, conseguir trabalhar tanto com marketing e produto,
essa junção. Assim, não tem como essas coisas andarem separadas. Não tem como você fazer uma puta estratégia de aquisição sem um bom produto e também não tem como você fazer um bom produto sem conectar depois toda a estratégia de go-to-market, enfim. Então, eu acho que essa simbiose para mim é um grande assim, aprendizado que eu levo. Obrigado pela sua participação, Ellen. Queria agradecer demais aqui em nome da MIT, em nome da Capgemini, a sua presença, por ter disponibilizado um tempo e compartilhado esses dados, esses insights valiosos aqui com a gente. Queria deixar um minutinho para você fazer um agradecimento também e mandar uma mensagem para nossa audiência. Perfeito. Murilo, obrigada aqui pela participação. Agradeço muito. Eu acho que é um tema apaixonante para mim e espero poder ter contribuído aqui um pouquinho mais com todos vocês. Legal, obrigado. Obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Fique ligado, a gente vai ter uma série de conteúdos sendo produzidos aqui na Febraban, divulgados nas nossas plataformas. Obrigado.